Quero cumprimentar os irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A cada um dos irmãos que está nos ouvindo, a cada um que está aqui, Deus os abençoe em nome de Jesus. Hoje eu quero falar da possibilidade que nós temos de perder a presença do Espírito Santo. Perdemos a presença do Espírito Santo por causa das nossas próprias atitudes e desânimo diante do Senhor. Porque muitas vezes achamos que o mundo não tem problema em entrar um pouquinho dentro do nosso coração. E eu quero deixar para você uma palavra no livro de Juízes, capítulo 13, aleluia. Pastora Penha falando aqui de Mairinque, polo evangelístico Vale da Bênção. Nosso trabalho aqui é às quintas-feiras, 19h30. Você é nosso convidado para vir receber a palavra da parte do Senhor. Só que a palavra que nós ministramos aqui neste lugar é uma palavra dura, não é uma palavra onde você pode se enriquecer facilmente. Não é uma palavra onde você vai sair com a sua vitória na mão. Você sai deste lugar com o seu conserto na mão, com a sua restauração na mão, com os seus propósitos de chegar mais perto de Deus na mão. Mas você não sai daqui. Se você não quiser a sua libertação, você não sai daqui com a tua vitória na mão. No livro de Juízes, capítulo 13, eu vou falar somente o versículo 13 desse texto, que fala sobre a vida de um homem chamado Sansão. E fala bem assim, 12 em diante. Então Manoá disse, o Manoa, quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino e o que ele fará? O anjo do Senhor respondeu a Manoá, tua mulher terá de cumprir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer de nenhum produto da videira, não beberá vinho, nem bebida forte, nem comerá coisa impura, cumprirá tudo o que lhe ordenei. Amém? Amém. Esse texto fala de um menino, de um bebê, de uma gestação especial. De um menino chamado Sansão. Que quando ele foi gerado no ventre da mãe, a mãe já preparou aquela criança para ser um grande homem de Deus. Nossa mãe, talvez a sua inconsciência, não nos prepara como devido para sermos do Senhor. Mas nós somos adultos. E como adultos podemos tomar uma decisão. Ainda há tempo para uma decisão. A decisão de permanecer na presença do Senhor. Permanecer na presença do Senhor não é você ir e voltar todo o tempo, um pouquinho lá no mundo, um pouquinho na igreja. Não, é permitir que Deus dirija os seus caminhos, que você passe pelo deserto, que você passe pela dificuldade, que você veja a tribulação chegando, mas você continua sendo dirigido pela presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus é que faz com que a gente não morra, que a gente não queira morrer, que a gente não queira desistir. A presença do Espírito Santo de Deus nos renova, nos dá força, nos usa fazendo milagres, maravilhas, bênçãos. E esse homem chamado Sansão cresceu para ter como propósito ser um juiz em Israel. Nós nascemos com um propósito, amém? Nós nascemos com o propósito de adorar a Deus, trabalhar para Jesus, fazemos diferença no meio que estamos vivendo, trabalhando. Não precisamos agir como as pessoas do nosso trabalho agem, não precisamos agir como as pessoas da igreja muitas vezes têm agido. Nós não precisamos falar o que as pessoas falam para sermos aceitos no meio que nós estamos vivendo. Nós podemos ser nós com Cristo em qualquer lugar que faremos diferença. E Sansão, ele tinha essa consciência, porque os pais ensinaram Sansão desde a própria gestação daquela mãe. Ensinou, ele já aprendeu dali, ele nasceu aprendendo que ele deveria se separar das coisas desse mundo. E nesse tempo atual, tem muito Sansão que nasceu para ser usado por Deus. Tem muita gente que poderia ser um Sansão na terra, sem se afastar da presença de Deus e ter o propósito alcançado pela promessa do Pai. Só que Sansão decidiu no coração dele
que como ele já era um crente, ele podia fazer o que ele quisesse, que ele não perderia as bênçãos dele. Aí é que está o problema. Dentro da igreja, as pessoas estão pensando que podem fazer qualquer coisa e voltar lá e falar com Deus, Senhor, perdão. E volta e repete os mesmos erros, Senhor, perdão. Como se o nosso Deus fosse de brincadeira. Sansão agiu assim com o papai. Sansão agiu assim com o Senhor. Quando Sansão nasceu, já havia uma promessa dele ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas perceba que toda vez que Sansão tomava uma atitude fora da vontade de Deus, o Espírito Santo se afastava dele e ele perdia alguma coisa. Sansão perdeu caráter. Sansão perdeu vida com o Senhor. Sansão perdeu as forças. Sansão casou com uma prostituta. Sansão se envolveu com pessoas do mundo. Havia uma promessa na raiz da vida dele. Já havia uma promessa de bênção. Ele era herança do Senhor. Nós aqui somos herança do Senhor. Você aí é uma herança do Senhor. Só que nós esquecemos disso. Pegamos a nossa vida. Tratamos de cuidar dela como se fôssemos donos da nossa vida. Por isso dá tudo errado. Por isso a gente escolhe errado. Por isso fazemos errado. Decidimos errado. Compramos errado. Casamos errado. Mas fazemos tudo errado. Por quê? Porque a nossa vida não está mais na mão de Deus. No ventre de nossa mãe havia uma marca. Essa marca era para nós, a marca do Espírito Santo. Nós crescemos e decidimos fazer do nosso jeito. Sansão cresceu e decidiu fazer do jeito dele. Se casou com uma mulher enganosa, enganou Sansão. E aí, por causa disso, ele se perdeu no meio daquela situação, matou pessoas, foi enganado, casou com uma ímpia. Sansão não podia se envolver com as pessoas do mundo para ter prazer nas coisas do mundo. Eu posso me envolver, irmãos, estar lá no Egito, mas meu objetivo de estar lá é pregar o Evangelho, orar por alguém, para trazer alguém para Cristo. E não estar lá, ter prazer no Egito e permanecer lá. Porque é uma promessa de Deus para mim, é uma promessa de Deus para vocês. Mas ela só é cumprida quando nós continuamos com o foco de ter a presença do Espírito Santo. Sansão, a Bíblia não diz, não vi, Sansão não orava. Sansão não jejuava. Sansão não se separava das coisas do mundo. Sansão bebia. Sansão fornicava. Sansão era sem vergonha. Sansão tinha uma promessa linda de Deus. Sansão perdeu a oportunidade de viver o tempo na terra aqui, só recolhendo, só recebendo os frutos da obediência. É isso que acontece com a gente. Nós não recebemos os frutos da obediência, não é porque Deus não é bom. É porque nós é que não tomamos jeito e achamos que podemos ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. Nós podemos fazer tudo que o Espírito Santo não vai se afastar de nós. Mas é engano, ledo engano. O Espírito Santo se afasta. E assim, quando Sansão se casou com aquela mulher mundana, o Espírito Santo se afastou dele. Mas depois, pior ainda, foi quando Sansão, ele se casou, ou melhor, ele se envolveu com Dalila. Uma mulher do mundo, uma mulher contaminada, uma mulher desejosa das coisas do mundo. E Sansão tinha um diferencial para aquele povo. A força de Sansão estava nos cabelos. A força de Sansão estava nos cabelos. Mas só que a vida de Sansão não era representada pelos cabelos. A minha vida não é representada pelo tamanho do meu cabelo, irmãos. Isso não significa nada diante do Senhor. Se eu sou cristão, não sou de verdade, mas são as minhas atitudes, a minha postura diante do Pai é que vai fazer diferença para que aonde eu chegar e colocar as minhas mãos, o lugar ser abençoado. Para você ser abençoada, não é o seu cabelo. Não, como diz Sansão, a força não está no seu cabelo, a força está no teu coração diante de Deus, adorando, glorificando, exaltando e obedecendo a palavra do Senhor. Toda a vida de Sansão ele jogou fora. Toda a vida de Sansão ele perdeu para Satanás. Talvez aqui no nosso meio, talvez você que está ouvindo esta mensagem, possa ter perdido até hoje, apesar da promessa de vitória para você. Porque você permitiu que o Espírito Santo de Deus
se afastasse. E é assim, agora nos tempos atuais, quando vivemos debaixo da graça do Pai, quando o Espírito Santo se afasta de nós, a gente perde as forças. A gente não tem força. Então a força não é por causa do nosso cabelo, porque o nosso coração se afastou do Espírito Santo. A gente perde a força da oração, a gente perde a força da palavra para alguém, a gente perde a força de visitar alguém que está precisando de ajuda, porque nós mesmos estamos enfraquecidos. O Espírito Santo de Deus, ele não consegue falar conosco, porque nós fomos nos afastando da presença de Deus e tomando as nossas próprias atitudes, desagradando a Deus. No início do texto, o que eu li? Aquela mãe consagrou aquele menino para ser uma bênção. Só que ele cresceu e decidiu ir para o mundo. Mas aí, por causa da desobediência, Sansão perdeu a força. Porque na verdade, Sansão não tinha nenhuma espiritualidade. E Deus esperou Sansão tomar uma posição. Porque Sansão foi escolhido com um propósito: ser juiz de Israel. E Sansão não estava fazendo aquilo que era para ser feito, para alcançar o objetivo para o Senhor naquele tempo. Mas Sansão, ele perdeu as forças quando Dalila trocou a vida de Sansão por algumas moedas e cortou o cabelo de Sansão. Ele confiou em alguém do mundo. Eu quero falar para você nesta noite: não confie nas pessoas que estão ao teu redor, dizendo que são seus amigos, porque muitas vezes não são. No momento da maior dificuldade, vão te jogar na prisão, vão te jogar no cativeiro, não vão te ajudar. Foi isso que ela fez. Foi lançado no cativeiro, numa prisão, num presídio. Ficou ali por muitos e muitos anos. E Sansão, eu tenho certeza, vocês que estão aqui e você que está aí, tem a oportunidade de refletir e mudar a sua história. Sansão não. Ele perdeu a visão, tiraram os olhos de Sansão, cortaram os cabelos de Sansão. Ele perdeu a dignidade e integridade e foi parar numa cadeia. Prisão perpétua. Não sairia nunca mais. Então ele teve tempo suficiente para avaliar tudo que ele perdeu e qual era o objetivo que ele tinha na vida dele. Ele teve tempo para isso. E até que em determinado momento, no meio daquela prisão, ele se lembrou que Deus tinha feito uma promessa de que ele seria juiz de Israel, que mataria os filisteus, que daria liberdade ao povo de Deus. Só que ele estava preso. Mas quando Deus promete alguma coisa, independente da situação, se você permitir que o Espírito Santo entre no teu coração, na tua vida, de repente as coisas mudam. De repente Deus opera. De repente Deus manda o livramento. Deus sara as feridas. Deus salva a tua família. Deus abençoa a tua casa. Deus abençoa a tua vida. Teu corpo está doente, Deus cura. Deus faz tudo quando você lembra. O Espírito Santo pode voltar para o seu coração. E quando ele volta, ele vem se achegando e você vai se fortalecendo. Lá naquela situação de tribulação que Sansão estava passando, irmãos, a coisa mais interessante, eu imagino, ele lembrando que a mãe dele falou: meu filho, existe uma promessa para você. Talvez hoje você possa lembrar. Você que está aí nas drogas, no álcool, na prostituição, no mundo, fazendo o que não é para fazer. Mas tem uma promessa para você. E de repente você agora num cativeiro, sem conseguir sair dessas amarras que Satanás te trouxe, você pode pelo menos lembrar daquela palavra que foi falada sobre a tua vida. Ei, meu filho, Deus tem uma obra para você. Deus tem algo especial. O Senhor pode ainda fazer morada no teu coração e transformar a maldição em bênção. Olha que coisa linda que Jesus pode fazer por nós. Mas nós temos que viver de acordo com a vontade do Espírito Santo. Muitas vezes eu me entristeço quando nós estamos adorando ao Senhor e eu vejo o povo de Deus disperso. Me entristeço. Porque eu estava falando com o Senhor essa semana: quem vai para o céu, Jesus? Qualquer coisa a gente se ira. Qualquer coisa a gente fica com raiva de alguém. Qualquer coisa a gente fica com a boca suja. Qualquer coisa a gente já reclama, a gente já murmura. O Espírito Santo não está nesse negócio. E nós temos que vigiar, porque adorar ao Senhor e servir ao Senhor não é fácil.
recuar, não brigar, não tirar, não mentir, não xingar, sabe? Vir para a casa do Senhor quando está com preguiça, assistindo uma série da Netflix, um futebol, é difícil. É difícil. Soltar o celular para adorar ao Senhor, porque o celular tem um recurso, é ferramenta na minha mão, mas na mão de algumas pessoas não é, te leva mais para o Egito, porque você vai ver a pornografia, você vai ver o que não presta, e vai se afastando para mais cativeiros, e mais fortalezas malditas sobre a tua vida, vão se enchendo, porque você esqueceu da promessa lá atrás. Abre o teu coração nessa noite, e deixa a promessa de Deus entrar. A promessa de Deus é para mim, é para você. E era para Sansão. Mas Sansão ficou aquele período pensando: Senhor, o que eu vou fazer para cumprir a tua promessa? E um dia teve uma grande festa do povo filisteu. Num grande estádio, numa grande arena, acredito eu, não sei a estrutura. Os cabelos de Sansão cresceram, mas eu tenho por mim que naquele momento já era a fé de Sansão no coração dele, ele ter percebido tudo que ele perdeu durante toda a vida, e ele só tinha uma oportunidade para a salvação: cumprir a vontade de Deus. Muitos teólogos dizem que ele se suicidou. A minha concepção teológica diz que ele se doou para salvar vidas. Ele cumpriu o propósito. Sansão tinha um propósito: salvar o povo de Israel das garras dos filisteus. E ele cumpriu, porque quando ele chegou naquele lugar onde havia uma grande festa, ele ali seria colocado até como troféu, porque o povo filisteu venceu Sansão, o homem mais forte da terra. Ele se encostou naquelas colunas daquele lugar, e ele teve força para derrubar e matar todo mundo, inclusive quem pisoteou sobre ele, que foi Dalila. Não é preparação nossa, não é desejo nosso que aqueles que nos desejam mal, vai sobre ele o mal. Mas nós não podemos esquecer que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Sansão, no final da história, ele alcançou o objetivo. Mas eu quero falar para você nessa noite e deixar essa pergunta: por que só no final da sua história? Por que só quando você tiver com 80 anos, se você chegar lá? Por que só quando você tiver com 70, com 60? Por que não agora o arrependimento e a mudança total e sair das garras de Satanás? Por que não mudar de vida? Por que não obedecer? Porque tem que ter gostinho de experimentar aquilo que não é do Senhor. O Senhor te chama nessa noite ao arrependimento e à mudança de vida. A tua história muda hoje. A minha história muda hoje. Se nós tomarmos posição. Sansão se posicionou. A posição de Sansão foi de preparar a condição e a estratégia que o Espírito Santo de Deus deu para que ele pudesse aniquilar o povo inimigo do Senhor. E qual é a sua missão na terra? Primeiro, volte para Jesus. Segundo, se posicione em qualquer lugar como servo de Deus. Terceiro, a tua vida é para adorar ao Senhor. Evite aquilo que desagrada o coração de Deus. Você pode correr do pecado. Assim, durante o teu tempo de vida na terra, você pode contar e testemunhar vitórias e não derrotas, como aconteceu na vida de Sansão. Sansão foi um derrotado por escolha própria. Sansão foi derrotado porque ele não optou por aquilo que Deus mandou ele fazer. Por isso, irmãos, eu me preocupo com a obra de Deus. Eu me preocupo com pessoas. O Senhor me chamou para uma grande obra. Ter um trabalho missionário na África, na proporção que ele caminha. Sendo eu tão pequena, de verdade. Pequena no tamanho, né? Também, né? Sem condição. Mas Deus, na promessa dele, e eu na obediência, Deus mandando recursos, levantando parceiros, abençoando a obra missionária pela minha posição diante dele de amor. Porque o mais importante é nós não fazermos nada que desagrada ao coração de Deus, não é para poder ser glorificado, para o homem te ver e você estar lá no palco, se achando melhor. Não, é porque nós amamos a Deus. E se nós amamos a Deus, nós temos que recuar das coisas desse mundo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Você que está aí no Facebook, arrependa-se, muda de vida, tem um posicionamento fiel ao Senhor, abençoado. Glórias e louvores ao Senhor. Os meninos vão desligar aqui o Facebook, mas eu vou orar pela tua vida enquanto os meninos vão chegando aqui para desligar em nome de Jesus, amém? Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar também. Glórias a Deus, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, estamos levantando, meu Deus e meu Pai, as nossas mãos, Pai, para abençoar o povo que está ouvindo, meu Deus, esta, Senhor, oração, Pai. Meu Deus, que o teu povo não fique como, Senhor, ficou Sansão, parado, estagnado e absorvendo aquilo que o mundo oferecia, e no final da sua história, onde ele já estava esquecido numa prisão, ali o Senhor finalizou e ele cumpriu a missão, sem ter nenhum prazer no reino do Senhor, servindo ao Senhor. Deus, ensina a tua igreja que está aqui e que está ouvindo, meu Deus, a esta oração, a entender os propósitos, meu Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Renova as forças, dá vigor, abençoa, repreenda o mal. Meu Deus, tira, Senhor, todo pensamento maligno, tudo aquilo que leva cativo, Senhor Jesus, no coração, meu Deus, aquilo que não é do Senhor, que está amarrando essas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos falar agora. Satanás, solta essas vidas em nome de Jesus. Solta a mente, solta o coração. Você é um derrotado, mas quem está ouvindo está liberto agora em nome de Jesus. Há poder no nome, há poder no sangue do Senhor. E nós declaramos a libertação sobre esta igreja, sobre as famílias aqui representadas. E nós declaramos a libertação para você que está ouvindo essa oração. Busca o Senhor, vai para a igreja, reconheça que você foi infiel, para que o Senhor possa ser fiel a você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.